Bem, gente, continuando as síndromes relacionadas ao pulmão, já vimos as síndromes de deficiência, agora nós vamos ver as síndromes ocasionadas por excesso. As síndromes por excesso geralmente são relacionadas aos fatores patógenos externos, como por exemplo a invasão pelo vento frio. Então, os principais sintomas dessa invasão vão ser a tosse, a febre, um prurido na garganta, secreção nasal com muco claro e aquoso, o espirro e aversão ao frio. Além disso, logo no início da desarmonia, nós vamos ter a cefaleia hospital, que pega Tai-Yang e dores generalizadas. A saburra vai ser fina e branca. E o pulso superficial ou flutuante na posição frontal. Corresponde ao estágio do Yang máximo, do Tai-Yang. Nesse caso, a gente pode perceber um caso de excesso e vamos então sedar as agulhas. O tratamento vai ser liberar o exterior, dispersar o frio e estimular o pulmão nas funções de descendência e dispersão. Os pontos vão ser relacionados a expelir o vento frio através de P7, bexiga 12 e VG16. As gripes e resfriados. As gripes vão ser ocasionadas pelo vírus influenza e os resfriados eles são ocasionados pelos rinovírus, por vírus para influenza e vírus sincicial respiratório, RSV, que geralmente vai acometer mais as crianças. A sua resolução se dá em 5 a 7 dias e o principal tratamento da medicina ocidental vai ser o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e o repouso e ingestão de líquidos. A vacina, temos dois tipos, uma chamada de estirpe A, que é para H1N1, a estirpe A, H3N2 e a estirpe viral B, para influenza B. As recomendações são os idosos acima de 65 anos, os doentes crônicos, imunodeprimidos, os profissionais da saúde e ainda os prestadores de cuidados, como os bombeiros, e além do mais, as grávidas. Pessoas que têm baixa imunidade. Infelizmente, para o novo vírus, nós não vamos ter uma vacina ainda que leva à resolução do desequilíbrio, como no caso da SARS-2, da Síndrome Respiratória Aguda 2. Então, gente, a vacina ela vai prevenir essas doenças, esses desequilíbrios, ou até que ela possa aparecer, mas aparece com sintomas mais leves. As rinites. As rinites é uma inflamação da mucosa nasal e ocorre por gripes e resfriados. E é um processo alérgico. O sintoma é a coriza, coceira no nariz e ainda constipação nasal. O tratamento vai ser, pela medicina ocidental, os antihistamínicos, os descongestionantes nasais e ainda vacinas para alergias. Ainda vamos ter a invasão do pulmão pelo calor, pelo vento e pelo calor. Nesse caso, o indivíduo vai ter uma diferenciação da invasão do vento frio. Nesse caso, a febre vai ser muito mais alta, a tosse vai haver aversão ao frio, e outra diferenciação do vento frio é que, nesse caso, há também a dor de garganta. Secreção nasal, nesse caso, o muco vai ser purulento, amarelado. Esse paciente vai ter dores de cabeça, dores generalizadas no corpo. A sudorese vai ser leve, vai ter um pouco de ausência de sudorese, vai apresentar sede e um quadro de amidalite. A língua, quando o pulmão é invadido, ela vai ser vermelha nas laterais e na ponta. Vai se apresentar fina, branca ou amarela, a saburra. O pulso é flutuante e rápido e o tratamento vai ser libertar o exterior. Nós vamos ter que eliminar esse calor e estimular as funções descendentes e dispersoras.
Os principais pontos vão estar relacionados aos pontos do intestino grosso para sacar o calor, pulmão 11, VG 14, bexiga 12, VG1 e o vesícula biliar 20, todos eles com a intenção de libertar e eliminar o calor, libertar o exterior e libertar o calor. A sinusites é um quadro relacionado a essa invasão de calor. Então, nós vamos ter um processo inflamatório nos seios da face, que vai ser ocasionado por fatores patógenos externos, como os vírus, fungos, bactérias ou mesmo alergia a algum componente. Ela pode ser também advinda das gripes e dos resfriados, sabendo-se que o frio, após muito tempo instalado no organismo, ele acaba se tornando calor. Então, essa sinusite pode ser decorrente da invasão de um vento frio. Os principais sintomas são a cefaleia, com sensação de peso, dor nos seios da face, pode haver o edema facial leve, febre, tosse, a secreção nasal vai ser mucopurulenta e fétida. No caso de sinusite aguda, ela pode ser considerada até 3 meses. Se for crônica, é um processo que dura há mais de 3 meses. Dentro da medicina ocidental, o tratamento é antibiótico terapia, os corticoides e descongestionantes nasais. A invasão do pulmão por vento-água. Nesse caso, nós vamos ter o edema facial, edema ao redor dos olhos, pálpebra superior e inferior, e vai se dispersar gradualmente para o corpo inteiro. Nesse caso, o indivíduo vai ter uma face brilhante e lustrosa, a urina vai ser diminuta, vai ter uma urina bem escassa, a coloração desse indivíduo vai ser pálida, vai apresentar aversão ao vento, aversão à água também, ou à umidade. Vai apresentar febre, tosse e dispneia. A língua, nesse caso, vai se apresentar como saburra branca escorregadia, e o pulso, gente, é flutuante e decorrente da umidade presente, vai apresentar um pulso escorregadio. Então, ele vai se diferenciar do vento frio pela função do pulmão, que não vai conseguir controlar a via das águas, ele não vai conseguir dispersar o Ti, e daí esse líquido vai se depositar em face. O tratamento vai ser libertar o exterior, estimular a função de descendência do pulmão e ainda abrir a passagem das águas. Os principais pontos vão ser os pontos do pulmão, intestino grosso, bexiga 12, bexiga 13 e ainda o VC9. A insuficiência renal aguda, ela pode aparecer entre horas ou dias, e a crônica, ela vai ser uma perda lenta e progressiva das funções renais. Ocorre a redução no ritmo de filtração glomerular e ainda não consegue excretar os produtos metabólicos. Por conta disso, no início ela pode ser silenciosa e o diagnóstico vir tardiamente, levando o indivíduo a uma hemodiálise. Então, as causas vão ser perfusão renal inadequada, a doença do parênquima renal e ainda a obstrução. Os sinais e sintomas da deficiência do rim vão ser fraqueza, diminuição de energia, aumento da sonolência, não vai haver apetite e esse indivíduo pode perder peso também. Pode apresentar vômitos e as diarreias, a boca pode apresentar inflamação, anemia e ainda a anasarca. A anasarca seria um edema generalizado do corpo. Os exames complementares para diagnosticar a insuficiência renal vão ser a medida de proteína na urina e a função renal. A função renal de 10 a 12%, o tratamento é apenas com medicamento e dieta. Se essa função renal se apresentar 10 a 12%, nós vamos ter que indicar a terapia renal substitutiva, que é nada mais do que a hemodiálise. Então, em estágios avançados, é realizado essa hemodiálise ou diálise peritoneal, ou ainda, em casos muito mais graves, pode acontecer o transplante do rim.
Quando ocorre fleuma, umidade obstruindo o pulmão? Nesse caso, os sintomas principais vão ser a tosse crônica, em forma de crises, vai haver a profusão de secreção, profusão de expectoração de secreção, que vai aparecer branca. Vai ser uma fácil expectoração, não vai apresentar tosse seca, e sim tosse produtiva. A compleição desse indivíduo vai ser branca e pálida, plenitude torácica, sensação de bloqueio, dispneia e ainda aversão em ficar na posição deitada. A língua vai se apresentar como saburra branca, vai ser pegajosa, decorrente da fleuma, da umidade, e espessa. O pulso escorregadio pela umidade e debilitado, e flutuante e fino. O tratamento vai ser resolver a fleuma e ainda restaurar a função de descendência pulmonar. Os principais pontos utilizados vão ser pontos do trajeto do pulmão, do vaso da concepção, do estômago, do pericárdio, do vaso da concepção e da bexiga. Percebe-se que o pulmão ele vai ser importante para retirar essa fleuma, umidade do pulmão. A fleuma calor que obstrui o pulmão, nesse caso nós vamos ter a tosse em forma de latido, a famosa tosse de cachorro, uma expectoração de coloração amarela, verde ou escura e profusa ainda, com odor desagradável. Ainda esse indivíduo vai cursar com dispneia, asma e plenitude torácica. A língua vai se apresentar vermelha, com saburra de coloração amarela, espessa e pegajosa. O principal tratamento é eliminar a fleuma, eliminar o calor que está impedindo a função descendente do pulmão. Então, os principais pontos utilizados vão ser o P5, o P7, o P10 e o IG11. As pneumonias são relacionadas diretamente a essa fleuma, umidade, a esse calor, essa fleuma, umidade, localizadas no pulmão. Então, elas são complicações das gripes e resfriados que podem ser ocasionadas por fatores patógenos exógenos, ou seja, os vírus, as bactérias e os fungos. Nas crianças e nos bebês pode acontecer a broncoaspiração de qualquer outro tipo de objeto. Os alvéolos, nesse caso, eles vão ser acometidos pela doença e vão ficar saturados de muco purulento, devido à inflamação desses alvéolos. Os principais sintomas das pneumonias são a tosse seca, o cansaço, a dor e a opressão torácica. Nesse caso, a evolução é rápida, pode passar para casos mais graves em apenas 2 dias. O diagnóstico são os exames de imagem, a radiografia, cultura de sangue e ainda a cultura de escarro. Se não for tratada adequadamente, em poucas horas, o indivíduo pode vir a óbito por não tratamento. Quais são os tipos de pneumonias? Nós vamos ter as pneumonias virais e as pneumonias bacterianas. As pneumonias bacterianas, elas vão ser causadas pelo pneumococo, pela pneumônia estafilocócica e pela influenza, pelo vírus influenza. E a viral pelos pneumocystis canine. O tratamento vai ser a antibiótico terapia, além de anti-inflamatórios, antipiréticos e a dieta e repouso adequados. A fleuma, fluidos corpóreos obstruindo o pulmão, é outra síndrome que tem como sintoma a tosse, a dispneia, os sons em forma de respingo no tórax, os vômitos, a expectoração aquosa branca, essa vai se apresentar de forma espumosa, e essa língua vai ser branca, a saburra vai ser espessa e gordurosa, pegajosa. O pulso vai ser fino, vai ser escorregadio e vai apresentar um quadro de debilidade. O tratamento vai ser resolver a fleuma, retirar a mucosidade e assim fazendo com que o Ti circule.
Também devemos tonificar o Ti do baço pâncreas para que haja, para que esse Ti possa circular livre e nutrir os Sanfu. Os pontos utilizados vão ser o P5, o P9, o VC17, o Bexiga 13, o estômago 40 e o Bexiga 43, além do VC12, estômago 36 e o VC9. Todos esses pontos, eles têm a capacidade de resolver a fleuma. O edema pulmonar é a doença da medicina ocidental relacionada diretamente a esse tipo de síndrome, a fleuma e fluidos corpóreos invadindo o pulmão. Então, ele pode ser esse edema decorrente de um CA, de um câncer, e pode ser um que não seja cardiogênico. E pode ocorrer também rapidamente em curto prazo de tempo. As principais causas são as patologias cardíacas, as infecções pulmonares, as reações alérgicas a medicamentos, o uso de narcóticos, para dor principalmente, radioterapia para tumores de tórax e ainda os politraumatismos. Então, o edema pulmonar ele tem como característica a falta de ar inicial, a dispneia, tosse, vai apresentar como diferenciação de outras patologias pulmonares a secreção rosa, uma secreção rosa espumosa, vai apresentar a cianose, a ansiedade, ortopneia, ou seja, esse paciente não vai conseguir ficar deitado, vai apresentar hipoxemia severa, uma deficiência de oxigênio muito grande e, juntamente, uma deficiência muito grande de CO2. Na radiografia vai haver um edema, como vocês podem ver na figura, um edema pulmonar bem característico, onde nós vamos ter uma transparência, uma lucidez maior nos locais onde houve esse edema, onde houve o derramamento de líquido desse edema. O tratamento principal, no caso de edema pulmonar, vai ser a oxigênio-terapia adequada. Nesse caso, vai ter que haver um alto fluxo de O2. Pode ser utilizada a VNI, que é a ventilação não invasiva. Nesse caso, ele vai recrutar alvéolos, esses alvéolos que foram colabados. Os alvéolos colabados nada mais são do que as paredes dessas estruturas se colarem, se grudarem, e dessa forma impedindo a hematose, impedindo o processo de troca gasosa. Em casos graves, nós vamos ter um paciente que vai para ventilação mecânica. Se esse edema pulmonar for ocasionado por causas circulatórias, também temos os tratamentos com os nitratos intravenosos e ainda os diuréticos. E, finalmente, lembrando sempre da fisioterapia pneumofuncional, que atualmente está em voga, já que tem sido essencial para a sobrevivência do paciente com SARS-2. Os padrões combinados que a gente pode encontrar, nós podemos encontrar a deficiência do Ti do pulmão, juntamente, é claro, com o Yang do rim, onde o rim não vai conseguir acender novamente e vai haver a presença de edema. A deficiência do Yin do pulmão e do Yin do rim, nós vamos poder encontrar o fogo do fígado, que pode invadir o pulmão. Nesse caso, o paciente vai ter uma tosse seca e uma ardência na garganta como diferencial. E a deficiência do Ti do baço pâncreas e pulmão juntamente, já que os dois estão no processo de fisiologia chinesa intimamente ligados. E aqui, gente, para vocês, a bibliografia utilizada em todas as aulas de PDF que está na disciplina. Lembrando que a homeostasia, o caminho do meio, é sempre a melhor saída. Então, lembrando que todos os excessos podem levar a uma desarmonia dos órgãos, do Sanfu, e o caminho do meio é o ideal para que a gente possa passar essa fase difícil e outras fases também.